Por muitos anos, um universitário concorre a aulas, a atividades práticas, a estágios, avaliações. E depois desses anos todos, temos um novo médico, um novo professor, um novo engenheiro. O que aconteceu, em uma palavra, o que mudou na vida dessa pessoa? Nós poderíamos dizer que o que mudou foi conhecimento. E quando nós olhamos uma pessoa que reage melhor frente às dificuldades, que consegue superar melhor uma situação de luto, que é capaz de se manter serena mesmo com um conflito muito difícil, sabe tomar decisões inteligentes frente a desafios quase impossíveis de se lidar, o que muda para essa pessoa é um conhecimento também. Os gregos diferenciaram esses dois tipos de conhecimento. E sobre isso nós vamos falar e descobrir o que isso tem de relação com a meditação. Então, de um lado, nós temos um conhecimento relacionado à capacidade de uma pessoa de colaborar com a cura, de construir uma casa, de advogar, de ensinar. De outro, nós temos um conhecimento relacionado com a capacidade da pessoa reagir melhor frente às circunstâncias da vida, ter uma melhor resposta emocional, instintiva, motor, frente a um desafio que a vida está proporcionando. O primeiro caso, os gregos chamaram na antiguidade clássica de episteme, no segundo, gnosis. Dessa forma, quando uma pessoa estuda, ela adquire episteme. Isso é incrível, revolucionário, muda a vida da pessoa. E muito nós escrevemos, a humanidade, sobre isso. Nós temos faculdades, escolas, para capacitar as pessoas para um conhecimento técnico, profissional. Agora, para capacitar as pessoas para adquirir esse segundo tipo de conhecimento, nós temos a meditação. Nós temos também uma metodologia para isso. O curso ele assume esse desafio, capacitar as pessoas para que elas possam meditar, para que elas possam lidar melhor com seus conflitos, seus desafios, suas emoções. Esse segundo tipo de conhecimento nós chamamos de autoconhecimento. E isso nos permite realmente compreender melhor os desafios que a vida proporciona. Podemos olhar nesse artigo. Esse artigo mostra o quanto a meditação ajuda nos transtornos de ansiedade. Esse outro artigo mostra o quanto a meditação auxilia nos transtornos depressivos. Por que a meditação faz isso? Bom, quando a gente medita, a gente conhece sobre nós mesmos. Como diziam também os gregos, non sete ipsum. E ao aprender melhor sobre esses conflitos, nós conseguimos ter uma resposta totalmente diferente em relação a eles. Muitas vezes compreendemos até a infância, o que aconteceu, o que originou tudo isso. Então vemos, por exemplo, nos estados depressivos, que existe, basicamente, na verdade tem muitas outras coisas. Na parte de neurotransmissores, como nós temos essas substâncias que estão muito relacionadas com o humor de uma pessoa, as chamadas monoaminas, serotonina, dopamina, noradrenalina. Nos estados depressivos, muitas vezes, esses hormônios, esses neurotransmissores estão muito baixos. Então nós temos a meditação atuando de alguma forma, compensando essa carência. E aí, como então meditar? Como adquirir esse conhecimento, esse autoconhecimento da meditação? Então, no tema de hoje, nós vamos falar sobre os 4 pilares. Os 4 pilares ou métodos presentes em diversas técnicas de meditação que nos permite alcançar esse autoconhecimento. O primeiro que iremos falar é a filosofia. A filosofia como um questionamento.
Então, nós vemos os 5 passos da meditação, relaxamos o corpo com o primeiro, deixamos a mente mais serena com o segundo. No terceiro, podemos já aplicar a filosofia, trazendo um questionamento filosófico de algo que para nós ainda não está muito certo na nossa vida. Às vezes a vocação, às vezes aspectos relacionados com relacionamento amoroso, familiar, questionamentos elementares, mas ao mesmo tempo profundos, que nós buscamos o melhor da nossa capacidade com essa técnica para buscar responder. E levamos essa meditação, às vezes, por alguns dias, dependendo até um pouco mais, mas dedicamos o tempo suficiente para responder, pelo menos de uma forma mais profunda, aquilo que nós necessitamos. E ao fazer isso, nós estamos utilizando esse primeiro método. O segundo método é a arte. A arte está relacionada com a música, está relacionado com a poesia, com a ópera, com várias manifestações artísticas que muitas vezes nos ajudam a se inspirar na vida. E quantas vezes nós podemos chegar no nosso dia, às vezes tanto desequilibrados, chateados, aconteceu alguma coisa que a gente não esperava, alguém nos respondeu mal, e o nosso emocional está bem abalado. E assim como a nossa capacidade de avaliar de uma forma objetiva a situação. E ali relaxamos o corpo mais uma vez, realizamos o primeiro e o segundo passo, e chegamos no terceiro, e nos concentramos numa música, numa ópera, numa poesia, imaginamos uma determinada obra de arte, ou de repente uma paisagem, né? Essa obra de arte da natureza. E essa inspiração, ela vai nos ajudando a mudar o nosso estado emocional, e com isso nós temos um método objetivo, eficaz, para compreender melhor o que aconteceu com a gente e como, muitas vezes, permitir que isso não aconteça novamente, porque nós vamos extraindo sabedoria do evento. E quando nós nos encararmos essa situação novamente, nós já vamos estar mais preparados. Um outro método, ou pilar, é a religião. Nesse artigo nós vamos ver que a meditação devocional é uma prática reconhecida na comunidade científica por permitir muitos benefícios relacionados com aspectos emocionais, com os transtornos de ansiedade também. E isso também nos permite ver que, independente da religião que a pessoa tenha, ela pode combinar a meditação com a oração. E isso é terapêutico. Isso ajuda, como nós vimos na arte, a pessoa muitas vezes a se recuperar de um estado emocional muito negativo, muito abalado. Ela escolhe a oração que ela quiser, às vezes no idioma dela ou até em outro. E com o corpo relaxado, a mente também, ela se concentra naquilo e consegue produzir um estado de devoção, um estado de inspiração. E isso também é muito, muito bom, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de falar sobre isso, mas é muito interessante a gente ter essa percepção de que a religião pode cumprir com esse papel, né, e ajudar muito nós mesmos ou uma outra pessoa. Por fim, nós vemos a coluna da ciência, ou a ciência como método relacionado com a meditação. Então, na ciência nós temos perguntas mais práticas. Se na filosofia nós temos perguntas mais abstratas, né, filosóficas, na ciência nós temos perguntas muitas vezes mais práticas. O que eu devo fazer frente a uma determinada situação? Como fazer isso? E aí nós conseguimos perceber que naquela situação, às vezes uma comunicação entre pessoas na faculdade ou no trabalho tá difícil, lidar com uma determinada situação tá muito difícil. E aí nós nos deparamos com emoções, com uma forma como nós respondemos, e que a pessoa, por causa disso, não entendeu muito bem. Nós nos deparamos com a solução.
depois de uma meditação dessas. Então, às vezes parece muito exagerado da nossa parte, mas sinceramente faz 20 anos que a gente pratica, 15 anos que a gente ensina, e realmente é incrível isso. A minha mãe, ela deu aula na FAMERP durante mais de 20 anos. Ela falou: filho, numa determinada reunião, eu não lidava muito bem com reuniões, e por causa de uma dessas técnicas, eu falei na hora certa o que eu precisava falar. E eu consegui adquirir uma oportunidade que eu iria perder por causa de uma ansiedade naquela situação. Então nós vemos que isso é real, isso é prático, isso pode nos beneficiar e nos beneficiar muito. Esses são os 4 pilares. E isso é como a meditação nos leva a um autoconhecimento. E para a gente finalizar esse tema e partir para o próximo, com o autoconhecimento, com esse conhecimento específico, nós vamos percebendo que não tem limite. Um dia eu compreendi algo, melhorou minha situação, né? Já consigo ter um equilíbrio melhor. No outro dia eu compreendo mais um pouco. A gente vê que isso é infinito. Isso é atemporal, né? Isso não depende de uma posição geográfica ou uma época determinada. Todas as pessoas em todas as épocas buscaram de alguma forma essa sabedoria. E essa sabedoria faz com que a pessoa seja única e traga muitas vezes uma admiração muito grande frente às pessoas que rodeiam ela. Porque a gente fala: meu Deus, como é que essa pessoa conseguiu lidar tão bem? Conseguiu ter paciência, conseguiu ter serenidade numa situação tão difícil. Então, ela é perene e universal. Ela simplesmente não tem tempo, não tem hora, não tem lugar. E nós vamos percebendo que essa sabedoria, essa percepção, ela nos conduz a um aspecto chamado autorrealização, que é a capacidade de nós estarmos não só alertas e vivendo o momento, mas também inspirados nas situações mais difíceis que a vida pode nos oferecer. E elas se repetem, mas o fato da gente ter aprendido, a situação difícil não nos rouba o estado. E nós vamos percebendo que isso é um caminho até a autorrealização, composto pelo exercício dessas técnicas e a percepção objetiva que a gente vai adquirindo, né, frente a cada desafio superado. Então esse é o tema 1. Vamos agora ao tema 2. O tema 2 nos oferece conceitos inerentes ao autoconhecimento. Quando nós meditamos e olhamos para dentro, nós nos deparamos com aspectos que são superiores e aspectos que são inferiores. Nós podemos ver nesse artigo que os estados depressivos relacionados com o transtorno depressivo, por exemplo, eles levam a uma resposta inflamatória, faz com que o nosso corpo produza, por exemplo, interleucina 6, né? Nós produz reações inflamatórias, muitas vezes típicas de um agente agressor. Isso faz muito mal para o nosso corpo. Está relacionado, inclusive, como a gente pode ver nesse outro tópico, com o envelhecimento. Então nós estamos vendo que nós nos destruímos por dentro. Como a filosofia japonesa, né, fala que o ódio é um veneno que a gente toma para que o outro morra. Percebe que eles também buscavam essa percepção, essa sabedoria, e muitas vezes vinham através da meditação. Então, o fato é que, conforme nós vamos compreendendo e tendo essa clareza do que é uma emoção negativa e do que é uma emoção superior, vai ficando mais fácil a gente deixar de alimentar um aspecto e alimentar o outro. Em certa época, em uma tribo norte-americana, o neto perguntava para o líder dessa tribo: avô, como é? Perguntava sobre a natureza do homem, sobre as coisas. Ele dizia: olha bem, dentro de nós existem 2 lobos. Um lobo que é bom
e um lobo que é mau. E aí o netinho pergunta, mas vô, que lobo que vence? E ele responde, aquele que a gente mais alimenta. Então a primeira coisa é a gente saber diferenciar, a gente saber distinguir o que é uma coisa do que é outra. Então aí vai uma nomenclatura que nós utilizamos nesses estudos de meditação e de autoconhecimento. Como outras linhas, né, da psicologia podem utilizar esses nomes para justificar uma metodologia clínica, mas nesse aspecto do autoconhecimento, simplificando, chamamos a essência a toda a nossa natureza superior e ego, nossa natureza inferior. Então a essência seria o que a gente tem de melhor e o ego seria realmente algo que nos traz um prejuízo, a começar pela nossa própria saúde. Isso é muito interessante que a gente distingua e vai ficando cada vez mais claro, porque o ego na verdade é um conjunto e cada aspecto desse conjunto tem um sabor psicológico diferente. A raiva tem um sabor psicológico, o orgulho tem outro, a preguiça tem outro. E conforme a gente vai percebendo isso na gente, a nossa vida também vai mudando, que a gente deixa de alimentar e deixa de cometer esse tipo de erro. E existe um terceiro aspecto, que é a personalidade. A personalidade, para nós, ela é neutra. Ela pode expressar a essência e pode expressar o ego. Ela expressa a essência relacionada com aqueles aspectos que a gente aprendeu que nos permite expressar o melhor da gente. O amor, a serenidade, a paz, mesmo frente a conflitos difíceis. Nós expressamos o ego naqueles aspectos que aprendemos a reagir negativos, que a pessoa fica com raiva, dá dor no estômago, a pessoa fica muito ansiosa, não consegue dormir, a pessoa desconta em vícios, em compulsões. Então a nossa personalidade ela se formou. Para alguns autores, do 0 aos 7 anos de idade se forma essa personalidade. E ali nós adquirimos aspectos superiores e aspectos inferiores. E então como é que a gente faz para que a gente possa, né, mudar isso aí? Porque a gente não quer seguir ansioso, a gente quer mudar. Muitas vezes a gente quer mudar e não sabe como. Então primeiro a gente percebe que dentro de nós tem coisas que são possíveis de mudar. E na personalidade está a nossa forma de reagir, emocionalmente, intelectualmente, a nível de ação, a nível físico. Quando nós respondemos emocionalmente frente a algo, a gente pode ter certeza que na nossa infância nós aprendemos aquilo. Qual o exemplo dos nossos pais, de pessoas mais velhas, a influência da TV ou outros meios de comunicação. Na meditação, muitas vezes a gente chega até a origem de como se formou aquilo. Mas muitas vezes não é necessário para que a gente consiga mudar. E se a gente pensa em saúde pública, isso é um tremendo desafio. Quantas pessoas sofrem de hipertensão, de diabetes, têm uma piora num prognóstico por coisas que ela poderia mudar, perder peso, se alimentar melhor, tomar mais água, fazer atividade física, mas ela quer mudar e não consegue. Quantas pessoas que gostariam de ter um rendimento melhor na faculdade, passar em um concurso público, ter uma resposta melhor frente às oportunidades que ela tem. Então nós queremos mudar no fundo. E agora nós podemos aprender como, né, através desse método. Então, tendo isso muito claro, a gente vai conseguir entender melhor cada uma das técnicas que vão dar mais profundidade a esse tema relacionado à mudança. Então, se a pessoa tem um determinado vício, quero parar de fumar, tem um determinado aspecto, eu estou assistindo muita TV, não consigo parar porque eu chego muito nervoso em casa. Então, nós podemos fazer uma lista e didaticamente ir trabalhando com um aspecto após outro. Se cada mês a gente trabalha com um aspecto diferente e vence, em um ano a gente é outra pessoa. Uma pessoa que nós realmente construímos com a nossa reflexão, com a nossa compreensão, com o nosso esforço. Essa pessoa que muda pela sabedoria que ela
que ela adquire não por medo, não por repressão, mas por um esforço próprio em entender, às vezes, erros que ela cometeu ou cometia. Então, para isso é importantíssimo a gente entender o que é personalidade, essência e ego. Entendendo isso, a gente consegue entender a técnica chamada autoobservação. A autoobservação é uma técnica em que nós nos dividimos em observador e observado. O observador vai ser a essência e o observado vai ser o ego. O observador está relacionado com a nossa atenção, que a gente deposita de uma forma serena, observando, sem julgar em um primeiro momento, um determinado aspecto que a gente sabe que é egóico, uma emoção negativa, um pensamento negativo, uma atitude negativa. E ao fazer isso, a gente está começando o primeiro passo para uma mudança. Às vezes a gente chega esgotado de um dia difícil. Isso acontece porque a gente muitas vezes perdeu energia, tensionou o corpo ficou todo tensionado e a pessoa chega com dor, não consegue nem descansar. Mas se ela está se auto-observando, se ela está se dividindo em observador e observada, ela consegue perceber esses gatilhos antes dela ter aquela dor, antes dela descompensar e ficar totalmente desequilibrada, antes dela falar, não, tem que me encher a cara porque eu estou muito chateado, antes dela cometer um erro que muitas vezes ela vai se arrepender e às vezes ela não vai corrigir, falar alguma coisa que ela fala, pô, meu Deus, por que eu falei aquilo? Se ela está se dividindo em observador e observado, ela pega no começo. Ela está só observando, sem julgar. Porque a culpa que muitas vezes a pessoa sente, ela não é produtiva. Existe a culpa e existe a autocrítica. A culpa nos joga para baixo. A pessoa sente culpa e daqui a pouco ela está errando de novo. A autocrítica, a pessoa se sente motivada a não fazer mais, por uma compreensão que ela teve, e não pelo medo das consequências do erro que ela cometeu. Isso, pessoal, é muito prático. Isso é muito objetivo. Compreendendo essa técnica, nós buscamos utilizá-la diariamente. E olha, busque fazer isso essa semana, até a nossa próxima aula. E me fale depois, se você quiser, o quanto a vida sua mudou. Temos relatos de pessoas que tinham medo de agulha. Antes da metade do curso, ela já conseguia tomar uma injeção. Pessoas que chegavam a desmaiar com a agulha. Relatos de caso que, inclusive, a gente publicou em congressos internacionais, como o Brain Behavior and Emotions, no ano passado. Situações de grande conflito durante a pandemia, que a pessoa estava com muita ansiedade, isso estava atrapalhando a vida dela, estava tendo muito prejuízo. Então isso é uma técnica que nós não vamos gastar dinheiro, né? Nós não temos um efeito colateral e que realmente pode mudar a nossa vida muito. Mas isso exige da gente uma dedicação, exige da gente uma perseverança, da gente não desistir, né? Da gente ser teimosos, né? No bom sentido. A gente fala, não, é isso que eu quero para mim, e como dizem, né? Faça chuva ou faça sol, eu vou até o final. Se a gente faz isso, posso garantir que a recompensa vai ser proporcional a esse esforço. E antes da gente concluir, vamos fazer a nossa meditação. E também nós vamos mandar para vocês o link de podcasts com meditação guiada. Então, às vezes a pessoa quer ouvir só a prática antes de dormir ou em algum momento de grande tensão. O podcast pode ajudar bastante. Tá bom? Então vamos lá. Vamos, nesse momento, buscar uma posição confortável. Mas se você quiser antes, apague as luzes. Feche a porta, a janela, para que nem o ruído e nem a luz
seja um elemento de distração. Se você quiser, nesses momentos, pode fechar os olhos e nessa posição confortável, vamos realizar algumas respirações profundas. No 1 nós inalamos, retemos o ar e no 2 exalamos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Agora que o corpo está mais relaxado, vamos relaxar a nossa mente, utilizando para isso o mantra Om. Agora, com a mente e o corpo relaxados, vamos nos concentrar na técnica de observador e observado. Vamos colocar a atenção no momento presente, sentindo o nosso corpo, dos pés à cabeça, vivendo o momento, nesse estado em que a nossa consciência, a nossa essência está presente aqui e agora. Vamos observar os pensamentos que surgem em um determinado momento. Esses pensamentos que roubam esse estado sereno e tranquilo. Todo pensamento negativo será um eu, um aspecto do ego que iremos observar. Se surge um pensamento de ansiedade, observemos ele. Se surge um pensamento de rancor, observemos ele. Se surge um pensamento criando projeções do que queremos fazer depois, simplesmente observemos ele. E durante os próximos instantes em que nos dediquemos a essa prática, vamos reconhecendo aspecto após aspecto do ego, mas vamos nos mantendo nesse estado de alerta. Ainda que venha o sono, nos mantemos alerta, nos auto-observando, como um vigia em época de guerra, alertas, vigilantes. E esse sono, combinado ao estado de alerta, pode nos conduzir à inspiração, ao samadhi. E quanto mais fazemos isso, mais desenvolvemos a habilidade
de nos auto-observar. Podemos seguir o tempo que nós queiramos. Muito obrigado pela atenção e até semana que vem.